E o jogo mudou, gente. O que hoje o marketing pede da gente? E aí vocês vão ouvir a gente falando muito sobre isso. Intencionalidade, intencionalidade. Temos que ser intencionais. Por quê? É, eu falei para vocês que ontem eu consegui ver uma construção que eu queria saber o que que era, estava longe, pelo Google Lens. Tirei a foto, mandei ele, descobriu. O modo IA, eu acredito que muitas pessoas já usam, né, aqui no Brasil, mas fora, muitíssimas pessoas usam o modo IA. Então, assim, se você não for intencional nas suas campanhas, dificilmente um IA vai conseguir interpretar a sua página. Por isso que a pressão de cookie perde relevância. Por isso que a gente brinca com hip cookie, entende? Não faz sentido. A IA não sabe nem quem que ele é. Ah, Anne, eu vou colocar um esquema fantasma na pré de cookie transparente. Já fiz isso muito, tá? Não vou mentir, não. Só que é extremamente inteligente e ela pode derrubar sua conta por isso, tá? Então, muito cuidado. Opa. Qual que era o erro antigo? Querer controlar tudo. Em 2024, em junho de 2024, quando eu entrei no mercado, comecei a gravar. Em junho de 2024, quando eu entrei, já se falava sobre CPA, mas ali, né? Algumas pessoas usando e todo mundo com medo de perder controle, porque o CPA você não tem tanto controle da campanha quanto você tem em CPC manual e maximizar cliques. Resultado disso é que as pessoas que estouraram em 2025, ou no próprio 2024, final de 2024, que eu vi pegando placa, eram as pessoas que estavam usando CPA. Todas elas usavam CPA. E aí a gente fica muito apegado a ter controle. É, eu não negativo nada. Eu não negativo nada mesmo. Assim, muito raramente eu negativo alguma palavra, algum termo. Muito negativamente, ou alguma palavra, né? Se a gente vai negativar, por exemplo, a gente tá com a onda do truque do mel agora. Mel para memória, mel para ED, mel para garganta, mel para o olho, mel para tudo. Então, você negativa as variáveis ali, visão, memória e tudo mais. Fora isso, a IA vende em termos que você nem acredita. Então, não faz sentido você negativar. Inclusive, negativar, mesmo em campanhas manuais, ou você pode negativar grátis e ainda assim vai vir gratuito. Porque você tem que negativar todas as variações para o Google entender. Então, negativar é algo que usamos muito pouco. Segmentar demais também é um problema. Ah, Anne, eu tenho um funil validado. Posso segmentar? Pode, deve, mas eu não faço isso no começo de uma campanha ou outra conta. Porque cada conta se comporta de um jeito. Cada campanha se comporta de um jeito. Eu consigo ter um padrão, um viés, por exemplo. Vamos falar de neuropatia. A maioria das pessoas que é, compram produtos de neuropatia são pessoas de renda baixíssima e o OAV é no pé porque eles só compram tudo de um, dois potes. Um, dois potes, um, três potes. Dificilmente de seis potes. Porque eles não têm condição financeira para isso. Então, isso é uma segmentação de renda que você pode fazer, mas início de campanha eu não faço. A Wellington até colocou. Não roda muito. Eu preciso que a campanha tenha inteligência, que a IA vá buscar, porque ela pode buscar um outro público que talvez numa campanha minha deu ruim. Por exemplo, Nova York, numa campanha minha deu péssimo. Na outra campanha deu ótimo. Entende? Então você precisa deixar a IA buscar o lead para você. Ela que é inteligente. Você não sabe o que que o cara pesquisou ontem, você não sabe qual é a dor dele. A gente não sabe, gente. O nosso limite, ele fica aqui no computador. E nas pesquisas que a gente faz, nos estudos de nicho que a gente faz, na pesquisa de mercado que a gente faz, isso a gente pode fazer. Mas a gente não sabe o que que o lead procurou lá do outro lado, por exemplo.
O Google sabe, por exemplo, o que que o Wallace pesquisou 3 horas da manhã. O Google sabe. A esposa dele não sabe, a mãe dele não sabe, o filho não sabe, mas o Google sabe. Você que está anunciando para o Wallace, você sabe que ele pesquisou? Não. Mas a IA sabe. E aí, o que que eu quero dizer isso para vocês? Por exemplo, ah, eu usei na última imersão e acho que eu vou usar o da geladeira para não ficar tão nutracêutico assim. Mas você vende no fundo de funil uma geladeira Consul. E você vendeu num termo, né? Você tem uma página que nem a do Thiago, robusta, bonitona, né? Intencional. E você vendeu numa palavra que é o melhor freezer para gelar cerveja. Você, pô, por que que eu vendi então? Porque a IA sabe que o Alas estava pesquisando há uns dias atrás, há 15 dias atrás, há um mês atrás, que queria comprar uma geladeira e não um freezer. E ele acha que o anúncio do Thiago conversa com isso aí. E ele vai comprar. Ou seja, a IA sabe, o Google sabe o que que o lead está fazendo. Você não. Você tem limitação, você não consegue fazer essa seleção, essa leitura em milésimos de segundo como a IA faz. Entende? Faz sentido isso para você, gente? Gente, eu vou ficar perguntando. Eu sei que isso é chato pra caramba, ficar perguntando, faz sentido? Mas eu percebi que fica melhor. Às vezes alguém não faz sentido, ela cria coragem de dizer que não fez, entendeu? Sabe, Wellington, exatamente. Sabe tudo. As IAs, assim, eu não posso dizer de nenhuma plataforma. Todas as plataformas estão muito bem servidas de IA. Tudo. Meta, Google, Amazon. Todas estão muito, muito bem servidas mesmo. Esses dias o Marco estava pesquisando sobre um caso que aconteceu de um cara que foi preso. Chegou aqui em casa, apareceu a notícia. Falei, gente, não dá nem para falar mais. Triste isso. Vamos lá. Eu já falei bastante para vocês sobre o topo, já falei como que a IA funciona, né? Ela precisa de informação estruturada, combustível. O que é o combustível? Conversão, gente. Influencia, influencia não é o principal, mas influencia sim. Principalmente no fundo de funil, tá? Quem roda IA no fundo de funil, a conversão faz muita diferença. No topo nem tanto, mas no fundo faz bastante, tá? O topo não substitui o fundo. O topo sustenta o fundo de funil. Eu já falei isso para vocês, como é, como é formado o funil, né? O topo traz consciência. O cara fica consciente do problema dele, vê o que que é, conhece os produtos e vai lá no fundo comprar, tá? Eu já falei, tudo isso se resume a uma palavra: Tiago com CPA de US$ 200. Alguém discorda? O Tiago veio aqui só para exemplificar que não dá. Já pensou se eu competir com o Léo Lemos no fundo de funil? Imaginou competir com o Léo lá no fundo de funil? Acho difícil, né? E a gente vai falar tanto de intenção que vocês vão ficar chateados. Gente, qual é a intenção que você está alimentando? Para quem roda topo, né? Qual é a intenção que eu vou alimentar a minha? Que palavra que eu coloco? Eu já falei para vocês que palavra é bússola. Ela não determina, não sozinha. E aí eu vou resumir um pouquinho para vocês. Alguns de vocês já são veteranos de imersão, tem alguns que já fizeram todas as nossas imersões desde agosto, desde julho para cá, mas alguns é a primeira vez, gente, então eu preciso explicar, tá? A IA, ela não surgiu da noite pro dia, gente. A IA já existe no Google há muito tempo. Como que vocês acham que ela conseguia segmentar? O algoritmo é IA, tá?
Em 2024, ela lançou a IA Overview. Gente, a IA Overview, acho que vocês todos já devem ter visto. Quando vocês pesquisam ali no Google, fazem uma pesquisa qualquer no Google, tem uma inteligência artificial que responde para vocês primeiro ali, dá dicas, fala o que que é e tal. Inclusive indica sites para vocês verem. Todo mundo já viu isso? Acho que sim, né? Ok. Ah, o que que aconteceu naquela época? Quando o Google surgiu com a IA Overview, os especialistas chamaram aquilo de clique zero. Clique zero o quê? Na cabeça deles, ninguém mais ia clicar nos anúncios, tá? Por quê? Porque a IA já responde. Foi o que aconteceu? Não. Mas isso impactou muito na receita, principalmente da área de saúde. Por quê? Porque a IA, ela responde tecnicamente tudo aquilo que o cara perguntou. E normalmente uma pessoa que tá com um problema, ela quer isso, uma resposta técnica. Então, ela não precisa mais rolar para baixo e clicar no anúncio. E aí, o que que isso impactou? CTR caiu absurdamente. Vocês devem ter visto esse movimento acontecer de 2024 para 2025, com uma queda muito brusca ali do CTR. Ah, quem não sabe o que o CTR influencia, gente, é impressões versus clique. Se você tem muita impressão e pouco clique, normalmente, não necessariamente, o seu anúncio é ruim. A copy do Ads, a copy do seu anúncio é ruim. Não, não sempre e não necessariamente, tá? Porque também um CTR alto pode ser que a copy do seu anúncio seja muito clickbait e atraia muito curioso, que não compra. Por isso tem que ter muito cuidado nessa análise. Não é uma matemática exata de que se isso faz isso, se aquilo faz aquilo. Não. O que que eu considero hoje um CTR aceitável no topo de funil? Acima de 9%. Acima de 9% para mim é um CTR bem aceitável. Abaixo disso, você tem um problema realmente aí com a sua copy. Normalmente. Não necessariamente, tá? No topo, a gente entrega conteúdo de valor, a gente gera experiência para o usuário. Esse sem atrito é quase sem atrito, mas é uma experiência muito melhor do que uma pré-sale de cookie. Então, deixa eu voltar que eu não continuei 2025, perdão. E aí o que aconteceu? Feito isso, o CTR mudou, muitos orçamentos, muita receita caiu, e em 2025 o Google lançou a Yamax em maio do ano passado. E quando ela trouxe a Yamax, na verdade, ela já existe, gente. Ela é só uma IA generativa que a gente pode usar. Ela deu o poder da gente mexer, porque ela já existia dentro do Google. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito provável que esse botão que a gente vai ver lá na frente de ligar, como vocês gostam de dizer, a IA, suma. Sabe por quê? Cada vez mais eu tenho visto nas análises de campanha que ela está agindo mesmo sem estar ligada. Galera que roda IA, concorda? Sem corda. Que é isso? Ninguém roda IA aqui? Isso. Ali o Wellington, pelos termos dá para perceber, exato. Eu acredito seriamente que daqui a pouco o botão não será mais necessário, porque ela é uma coisa comum, ela virou uma coisa normal. E o Google deixou isso muito claro em maio do ano passado, sobre as estratégias inteligentes, sobre as estratégias manuais. Quem não assistiu, vai lá no Google, busca, eu não sei se eu tenho o link ainda, mas ele deixa o link aberto lá para vocês assistirem, assistam a live marketing do ano passado. É muito legal. E foi de lá que eu falei, agora eu quero testar esse negócio. Todo mundo falou que eu era doida. Não, não existe isso, não sei o quê. Gente, o ano passado foi o ano onde as IAs entraram e consolidaram a questão de prompt, de chat. Esse ano é automação total.
Felipe, todo ano o Google faz uma live, chama Live Marketing Google. E aí ela traz as novidades do ano que vai acontecer, entendeu? Então busca lá no Google que você vai achar. Tanto a de 2024 quanto a de 2025, eu aconselho vocês a assistirem, tá? Vai elucidar bastante a cabeça de vocês, certo? E aí, quando ela trouxe essa questão da Yamax, a Yamax, gente, ela não é uma estratégia de lance, tá? Não é uma estratégia de lance. É a IA generativa que você tem a oportunidade de deixar ela mexer, ela atuar na sua campanha. PMax, Performance Max, sim. E isso é uma estratégia de lance, entendeu? A Yamax não. A Yamax é uma campanha normal de search em CPA, maximizar conversões ou ROAS, que você ativa a Yamax e permite que ela trabalhe dentro da sua campanha, tá? Diferentemente da PMax, que aí é o suprassumo, porque ela vai atuar em Gmail, em YouTube, em Display, em Discovery. Então, assim, aí você precisa, além de dar mais automação, você precisa ter muito mais intencionalidade ainda. Não que não precise na IA, precisa, mas lá você vai ter que ter intencionalidade não só na sua copy, mas no seu vídeo, mais na sua imagem. Aí envolve outras, mais algumas coisas, entendeu? Então ela avisou em 2024 que o negócio estava mudando. Em 2025 ela avisou de novo, e por isso que a gente está falando, gente, 2026 não é aviso, é ação. Quando o botão sumir, vocês vão lembrar disso que eu tô falando para vocês. Quando o botão sumir, já era. A Sarah Connor já voltou, entendeu? Lidiane, pedi, pode me dizer qual é? Não entendi, Lidiane. Então, gente, o Google, ele não mudou hoje. Ele não mudou em maio. Ele não mudou em 2024. Ele mudou muito antes. Ele vem mudando constantemente. As IAs já existem há muito tempo. Sexta-feira, agora, eu levei uma psicóloga lá na nossa turma, né? Na quinta-feira, eu levei uma psicóloga na nossa turma para falar sobre medo, sobre como gerenciar o medo de forma, sistemática e tudo mais. E ela é mestre em conexões neurais há 20 anos atrás. Que isso? Trazer o comportamento humano para a IA entender. 20 anos atrás. A IA não surgiu agora, gente. Alguém tem alguma dúvida que não dá mais para voltar atrás em relação a IA, não a IA Max só, tá? Tô falando de IA agora, IA mundo. Alguém acredita que vai chegar um momento que não vai mais se usar IA, vai voltar? A gente vai, tipo, Blockbuster, Netflix. Aí a gente vai sair da Netflix e voltar pro Blockbuster? Difícil, né? Antes era algoritmo, que a gente já falou sobre isso. Hoje é IA. É um upgrade, podemos falar assim? Acho que sim, né? E não foi inventado zero. Olha, o colega trouxe aqui, o Felipe, 1956 que começou. Então, o algoritmo já tinha essa inteligência. É a IA, digamos assim. Ela agora só está ao nosso alcance. Ela só está agora disponível para que a gente possa usar. A pergunta é: como devo usar? Como que eu devo usar a IA? 2024 foi o ano da transição, gente. A palavra já deixou de ser o centro lá, não foi agora, em 2025. A intencionalidade, a gente não usa mais exata. Você não limita a IA. Eu, por exemplo, só rodo em ampla, mas eu não aconselho meus alunos a rodarem. Anne, por que você não aconselha seus alunos a rodarem? Porque meus alunos estão começando agora.
Eles precisam de um pouquinho de tempo de tela para ter segurança, entender como funciona, para começar a usar em ampla. Aí ele usa como? Em frase, limita a IA um pouco. Não é a mesma coisa de rodar em ampla, tá? Não é a mesma coisa. Ah, Anne, eu tenho caixa. Se você tem uma, não sei se vai faltar aqui. Uma pessoa com caixa sem experiência, meu Deus, é mais perigoso de todos. Esse aí é o kamikaze. E eu posso dizer isso com absoluta certeza, sabe por quê? Porque eu e o Fafá fomos esse caso, né, Fafá? A gente tinha caixa e zero juízo e zero conhecimento no começo. Ficamos a chegar ao ponto de tipo, cara, não vou conseguir rodar mais, acabou, acabou, o game acabou pra gente. Então, você que tem o seu caixa, sem conhecimento, aconselho que rode em frase. Escuta a tia. Você também, Felipe? O que é ter caixa em números? Depende da pessoa, Pablo. Tem gente que tem um caixa de 3.000, tem gente que tem caixa de 10, de 30, de 100. É o seu caixa, entendeu? E os sinais estruturados que a gente dá. Quais são esse? Não, tia, verdade, Marta, é a mãe do tráfego. Obrigada, Marta, é isso mesmo, é mãe, que tia. Cola na mãe. O sinal estruturado que a gente dá para IA, gente, é, por exemplo, a gente aqui na ProStart, a gente sobe checkout como meta secundária. Anne, mas checkout não é compra. Não, mas é um indicativo e a gente precisa saber quais são os termos que estão dando checkout para a gente poder entender o que a IA está indo buscar, entendeu? Então, conversão é um sinal estruturado. Se não conseguir subir conversão, é um problema. Se você fica 3 dias sem subir conversão, a sua campanha morre e você não sabe por quê. Tá com orçamento de 10.000, um CPA de 5.800 e não roda. Ela perdeu a confiança na campanha. Se ela perde a confiança na campanha, já era. Já aconteceu comigo diversas vezes, numa escala, e deu problema na conversão, não conseguia subir, morreu, morre. Aí começa os aparelhos para tentar ressuscitar. Tem como? Tem, mas você perdeu tempo da escala. Com o tempo, vocês vão entender a frase do Ronaldo que é: tá dando ROI, bota casa. Adorei o que o Fafá escreveu aqui. O dinheiro disponível para investir na sua empresa. Quanto maior, quanto mais sem conhecimento, mais rápido ele acaba. É isso mesmo. Gente, antes era assim: me fala a palavra que eu te mostro o anúncio. E eu vou te dizer que era assim mesmo antes da gente começar a rodar aqui. O meu cunhado, ele foi para Nova York, acho que em 2002, eu acho. E ele estava na livraria e ele viu um livro de SEO. E ele, o que que é isso? Ele nem sabia falar inglês. Ele ficou lá e pegou um dicionário, passou o dia lá e gostou do negócio, falou, vou levar para Foz do Iguaçu. E ele tem uma agência de turismo em Foz. Ele comprou a palavra-chave Foz do Iguaçu para tudo. Começou a fazer o SEO para tudo dele com Foz do Iguaçu. O cara pesquisava hotel, Lomar. Passeio, Lomar. Cataratas, Lomar. Era assim antes. Hoje não. Hoje, se você chega e busca lá melhor restaurante para almoçar em Foz do Iguaçu, a IA ela vai ver se você tem pesquisa de que você tem filhos, se você tem dinheiro. Ela não vai te mostrar qualquer restaurante. Ela vai mostrar um restaurante baseado no teu perfil de pesquisa. Entendem? Então, o que que você tem que fazer? Resolver o problema da pessoa para poder aparecer. Se você quer aparecer nessa pesquisa, você tem que ter uma página, uma campanha, algo que remeta, tipo, restaurante vegetariano e carnívoro, tem playground para criança, tem monitor. Aí sim você aparece. Não adianta mais fazer um anúncio
e uma página de qualquer coisa, entendeu? Você tem que responder a pergunta do líder. Cris, 3 dias sem o quê? Conversão. Sem converter. Sem venda. Escolha de nicho, gente. É, eu tenho falado muito sobre isso, que a gente no topo, a gente não escolhe produto, porque a gente não vende produto. Isso ficou claro para vocês que a gente não vende um produto? A gente vende uma solução para a dor da pessoa? Se a gente vende uma solução para a dor da pessoa, pouco me interessa o produto. Eu quero saber quem vai me pagar mais CPA. Quem é o produtor que vai me pagar mais CPA? Ah, é isso aí que eu vou anunciar. Entende? CPA do Thiago. Thiago, já bota na roda aí quem é o produtor, Thiago. Já põe na roda. Vai vir um produtor amanhã que eu vou até comparar o seu, viu? Vou fazer comparação. Tá lá com o bife, né, Thiago? Tá com o bife, eu sei. É, bife ou Saraiva. Copy conteúdo, gente. A estrutura da página, né? Vamos voltar para a lógica. Você vai escolher o nicho de atuação que você quer. A gente vai falar mais na frente sobre estudo de nicho, tá? O nicho que você quer atuar, você tem que entender quem é o público-alvo, qual é as dores da pessoa, o que que ela busca, o que que essa pessoa pesquisa na internet. Você sabe? Se você não souber o que essa pessoa pesquisa na internet, dificilmente você vai conseguir se comunicar com ela com verdade, porque a sua página tem que refletir o que essa pessoa busca. A dor, como que ela escreve? Você tem que saber disso. É necessário para que você tenha campanhas, né, que durem mais, desde que o Google deixe, mas que você consiga repeti-las, repeti-las, repeti-las em outras contas, caso necessário. Estrutura de página, ela tem que ser construída, ela tem existe uma ordem lógica para que a página seja construída. Não é assim escrever qualquer coisa e vai. Tem sessões. Primeira sessão, primeira dobra, terceira dobra, quarta dobra. Cada dobra dessa tem um papel na sua campanha, tem um papel no convencimento do lead, entende? E vocês vão ver isso? Vão ver amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre as páginas, como que elas devem ser estruturadas, tá? E aí, assim, né, a mentora que virá aqui amanhã, as páginas dela são lindas, maravilhosas. Ela é, nossa, espetacular. Mas foca na estrutura que ela vai trazer, que você precisa escrever. Vai do jeito que você sabe. Um dia você fica perfeita. Quem é essa mentora? Thalita Cardoso, a maga das páginas do Elementor. Copy conteúdo, a gente já falou bastante sobre copy conteúdo. Não sobre copy necessariamente dito, mas a importância da copy dentro da tua campanha. Anne, não sei copy, escreve. Escreve, escreve. Segue os caras de copy, gente. Segue quem faz copy. A Mari hoje está no workshop de copy também. Então, precisa, é necessário. E aí eu vou dar uma dica para vocês. É, essa galera que eu vou falar para vocês, eu não tenho link de afiliada. Eles não dão a menor bola para mim, mas eu acho eles fantásticos. E assim, é, não é para copy da nossa página. Eles falam muito sobre copy de VSL, tá? E como construir isso. Porém, eu acho extremamente importante o afiliado entender essa lógica da construção da VSL, porque você consegue aplicar isso dentro da sua página, que é a galera da Hard Copy. Então, assim, é um curso barato, é gravado o curso deles, mas é barato. Eu gosto demais da linguagem, simples, da forma como eles falam, e isso vai ajudar vocês bastante. Eu digo isso, Ladeirinha, não fica triste comigo, Ladeirinha, mas eu comprei o curso do Ladeira de 3.000 e paguei 248 na Hard Copy.
e a hard copy é sensacional. Eu gosto muito deles, Felipe, muito. Acho que eles têm uma linguagem muito boa. E aí, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, gente, olha, eu sou da BW, né? Eu sou da Brazilian Wave do Beef. Ah, e eu nunca rodei Facebook. Eu entrei no Beef para justamente entender como funciona o Black e o que que ele usa dentro do Face para eu poder replicar isso dentro do Google. Só por isso. Eu paguei R$ 5.000 num curso que eu não ia aplicar. Eu só queria umas coisinhas assim, sabe? Umas coisinhas. Então, assim, e eu faço muito isso. Eu entro em cursos extremamente aleatórios, só para poder pegar aquilo e aplicar no nosso negócio. Então, a hard copy não é uma copy voltada para a página de topo de funil. A hard copy fala sobre construção de copy para VSL. Mas se você assistir aquilo, você vai conseguir replicar isso na sua página. E é aí que vai estar. E relevância no leilão, que a gente já falou. O Thiago, de novo, aqui, ó, paga barato no CPC, aparece, porque tem página robusta, com intenção, rodando fundo de funil com CPA de US$ 200. Meu, é isso. Quero continuar no fundo de funil. Aprende a IA e vai no fundo de funil. Tem caixa para competir com o Thiago? Tem um CPA bom para competir com o Thiago? Vai. Se não, recalcula a rota. Ah, Anne, não dá para mim, é muito estudo, eu não tenho paciência. Vai fazer outra coisa, gente. Tem um monte de coisa para você fazer. Não precisa ser afiliado. Você pode fazer outra coisa. E eu falo para vocês, é, eu morro por ser sincera demais, mas eu sou sincera. Tem gente que não dá pra coisa mesmo, gente. É melhor você descobrir isso agora e não ter um rombo financeiro do que você descobrir depois, porque dá trabalho isso aqui, não é fácil. Eu nunca vou dizer que é fácil, porque não é, não é, nunca foi, nunca será. O fundo já não é fácil para quem começa, o topo, então. Mas cada um escolhe o preço que quer pagar. Hum. Ah, Patrícia, bota aí no chat GPT, filha. Qual a resposta imediata? Gente, os algoritmos, eles têm inteligência muito rápida, muito rápida. Elas conseguem decidir em qual leilão vai entrar, em qual leilão não vai entrar. Por isso que são estratégias inteligentes. É, E assim, hoje a gente fala muito de usar o ChatGPT, o James, inclusive, ele é a minha IA lá do ChatGPT. É... Só um minutinho. Foi muito bom o ChatGPT até novembro, eu acredito, assim. Muito bom. Hoje em dia tem muita coisa ultrapassando. E aí o que eu falo pra vocês, gente, eu não aconselho ninguém a comprar nenhuma IAPO anual. Eu pago mais caro no mensal, mas eu você pegar um anual é um problema se você precisar mudar de IA, entendeu? Hoje eu trabalho com 4 IAs pagas, porque eu passo tudo por todas elas. Vocês precisam fazer isso? Não, não precisam. Mas eu digo pra vocês que a volatilidade é enorme no mercado de IAs agora, tá? Muito, muito, muito grande mesmo. Então, opa, o fenômeno zero clique aconteceu, como o Google já tinha previsto, vocês já tinham visto isso um pouquinho antes ali. A IA responde direto.
Todo mundo já viu a IA Overview, né? Sim, né? Quem não viu, escreve não. Se você não viu, vai lá no Google agora, escreve, que você vai ver o que que é a resposta. Boa pergunta, Felipe. Anne, você acha que a Gemini não seria melhor por conta de ser do Google? Acho que isso muda algo dentro dela ou todas conseguem. Tá. Felipe, até novembro eu só usava a Gemini para fazer HTML, tá? Por quê? Porque eu sempre pedi para ela fazer um HTML com fax schema e o esquema dela fosse voltado para IA. E ela entende isso muito bem. Com relação à copy, sempre foi muito conservadora, porque ela nunca quis quebrar e romper as barreiras das regras do Google, né? Das políticas de restrição. Então era muito difícil fazer copy com ela, muito difícil. E o chat meu já é treinado há muito tempo, já sabe como eu gosto de agressivar, então é mais fácil para mim, né? No momento, agora que o Google tá bem chato com o clickbait, tá bem difícil subir campanha. Mas o Grok agressiva muito bem mesmo. O Claude também é muito bom de copy, mas eu não gosto do Claude para fazer a copy do anúncio, tá? E aí o que eu posso dizer hoje, falando hoje, dia 10 de janeiro de 2026. Hoje eu tô com uma tendência muito maior a trabalhar com a Gemini para tudo, tudo mesmo, sabe assim? Ela tem sido muito boa em infinitas coisas assim, inclusive melhorou bastante a questão de agressivar. Para quem ainda não entende muito de Black, de agressivar, eu trabalharia hoje com o Grok e com ela, porque o Grok agressiva muito e ela pode dar uma melhorada ali para não dar tanto clickbait. Maurício, você pode misturar, mas eu não aconselho. Você tem que saber muito o que você está fazendo para poder conseguir fazer isso. Então é melhor ficar com a resposta não. E o Grok, mesmo gratuito, ele é bom, viu? Vão lá, que eu trabalhei bastante tempo com ele gratuito. Tá? Ó, o impacto de quando surgiu a IA Overview foram uma queda de 30 a 60% das buscas informacionais. Simples assim. E o CTR despencou. Acho que ano passado teve até uma reportagem das editoras de Londres que sentiram um impacto gigantesco na receita por conta da IA Overview. Olha o perigo disso. As pessoas não estão nem mais acessando as editoras para comprar livro. É igual aqui, se tem o Rafa Boff aqui, ninguém compra livro. Não sei se o Rafa Boff tá aí. O Rafa Boff tem overview. Cris, entra lá no Google, gente, e escreve qualquer coisa, uma pergunta, né, de topo ali, né? Ela vai responder para você, embaixo. Aquela aí é a overview. E no meio desse fuzuê todo, surgiu o modo IA. Todo mundo já usou o modo IA? Quem não usou o modo IA, fala para mim, não usei. Não usou? Tá. Uhum. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais fácil para a gente continuar com consciência. Peraí.
Cadê vocês de volta? Beleza. Esse é o Atlas, já volto nele. Tá, vamos lá. Eu vou pesquisar aqui no Google, né? How to Shrink Large Prostate. Vou pesquisar aqui. Aí, essa é a overview, tá vendo? Ela já me respondeu tudo aqui, ó. Sintoma, tralalá. Mostra aqui algumas coisas que eu posso pesquisar. E aí ela vai me indicar aqui, ó, aprofunde seus conhecimentos com o modo IA, tá vendo? Se para você não aparecer isso, não se preocupa. Você pode vir aqui em cima, ó, modo IA, tá vendo? Vamos seguir aqui o que a nossa amiga está dizendo. Aprofunde seus conhecimentos com o modo IA. Deixa eu traduzir para vocês aqui. Aí ela vai explicar sobre a próstata, os medicamentos que são aprovados pelo FDA, terapia com vapor, o tipo de terapia, estilo de vida, parará, 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 cirurgia. E vai me mostrar aqui, ó, alguns carrosséis aqui, ó, que você pode aparecer aqui se sua página tiver relevância, obviamente, né? Vários aqui, ó. Harvard. Deixa eu ver se eu acho algum afiliado aqui. Ó, review. Esse é um review. Aqui, ó, doutora. Por essa fotinho deve ser, deve ser afiliado, certo? Agora, vamos pedir o produto, né? Ah, benefício. Aqui, ó, um afiliado de review. Ó, ah, não, esses não são, não. Amazon. Só que o que que acontece, gente? A maioria das pessoas, elas estão usando esse modo para fazer pesquisa. As pessoas estão deixando de usar o Google Search para usar o modo IA. Ou pior ainda, vocês já ouviram falar desse aqui, Atlas? Todo mundo já baixou o Atlas aí no computador? Aconselho a baixar. O Atlas é o navegador do ChatGPT. O Atlas isso aqui é igualzinho ao Google, é o Google do ChatGPT. Então, vamos lá. Vai te responder, ó. É o chat te respondendo, só que é um chat dentro do navegador. Você pode ficar aqui conversando com ele ou conversando com o modo IA. Você está fazendo uma pesquisa conversacional. E aqui também. Agora deixa eu ver aqui, ó. E ela vai indicar aqui, ó. Isso é link, tá? Isso é link. Link. Isso é link. Então vocês conseguem entender que não dá mais para voltar atrás. É a mesma coisa da gente pedir voltar a Blockbuster. Eu adorava a Blockbuster, gente.
Mas não dá pra voltar e acabar com a Netflix, entende? A gente tá usando as maquininhas da Kodak, de novo, com filme. Mas é hype. Ninguém vai parar de tirar foto do celular. Eu não quero ser a mensageira das notícias ruins, não, tá? Isso eu só tô sendo mensageira de notícias boas. Você pode se atualizar e resolver isso enquanto é tempo. Então, foi o fim do filtro da Overview. Criativo, copy, vídeo é a nova segmentação. E os dados são combustível para o leilão. Seja os dados que você queira subir como meta primária. O papel da IA, ela não cria estratégia, tá, gente? Ela escala a estratégia. Isso quer dizer o quê? E lembra que eu falei que uma pessoa pobre, ruim, ela fica rica, pior? E uma pessoa pobre, boa, ela fica rica, melhor ainda? A mesma coisa é a sua campanha com a IA. Se a sua campanha for ruim, ela vai escalar isso aí. Se ela for boa, ela vai escalar o que é bom. Entende? Não tem meio termo, tá? Então, cuidem para que a campanha de vocês tenha realmente intencionalidade. Eu comecei esse estudo junto com a Live Marketing em 2025. Eu comecei um teste coletivo com os founders em julho, e de julho para dezembro, a galera já faturou mais de 6 milhões com IA, tá? Então, não é algo inventado, é algo que é real. Só que deu trabalho pra caramba, gente. E dá, e continua dando, e vai continuar dando. Só que você sabe que o trabalho recompensa? Vocês lembram que eu mostrei pra vocês o Atlas? Lembra? O navegador do ChatGPT? Vocês conseguem identificar de onde vieram essas duas vendas da minha aluna? Vocês conseguem ver? Exato. Ela fez GO, que é o SEO moderno? Não. Estava indexada a página? Não. Mas a página dela tinha relevância, porque a forma como a gente ensina vocês, que vocês estão aprendendo aqui hoje e vão colocar em prática amanhã, é a forma que a IA vai ler a página de vocês. E é isso que vocês precisam ter: intenção, intenção, intenção. Intencionalidade. É isso que precisa ter: intencionalidade, gente. Olha, acabei a nossa manhã 15 minutos antes, mas eu vou abrir para perguntas. Mas antes, eu vou tomar uma água e já volto.